Que privilégio e que responsabilidade, né? A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, pastor Paulo Roberto, eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Da última vez que eu estive aqui, infelizmente eu não pude encontrá-los, né, pastora Guadalupe, mas hoje eu estou sendo mais uma vez privilegiada. Vocês estão me escutando bem aí atrás? Tá ok? Eu quero parabenizar a igreja e parabenizar vocês por mais um ano de aniversário de casamento, né? Obrigada. Porque, afinal de contas, é uma grande bênção e vitória poder comemorar aniversário de casamento. Aniversário de vida a gente comemora todo ano, inevitavelmente, né? Mas aniversário de casamento, existem algumas nuances que só o Espírito de Deus pode nos ajudar a comemorar todos os anos, não é verdade? Eu queria que a igreja se colocasse de pé por um instante, eu queria fazer uma oração. Hoje eu estou acompanhada do meu esposo, pastor João Batista, profeta, do meu filho Benjamin, das minhas ovelhas, discípulas Gisele, Anderson, Gustavo, amadíssimos. E eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pai querido, amado, Deus eterno, nós te damos graças nessa noite. Obrigada, Pai, por podermos estar na tua presença mais uma vez. Eu peço a Ti que eu desapareça, que Teu Espírito Santo tome a frente. E que toda e qualquer distração cesse agora. Mas possamos ser, Senhor, conectados, Pai, na nossa mente e no nosso coração, Teu trono de glória. E sermos levados a receber tudo que Teu Espírito tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Queridos, eu gosto muito de Bíblia. Então eu vou compartilhar muitos textos, né? Nem tantos hoje, mas quem quiser acompanhar, amém? Vamos começar com Lucas, capítulo 5, verso 10, 11. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, o apóstolo Pedro, juntamente com o seu irmão André, foram os primeiros a ouvir o chamado de Jesus. E eles não hesitaram a segui-los. Eles foram dos primeiros a se tornarem discípulos de Jesus. Pedro, ele deixou tudo, deixou a vida de pescador e determinou que ali ele passaria a seguir Jesus. E muitas coisas aconteceram na caminhada dele com Jesus. Pedro, ele viveu no círculo íntimo de Jesus. Eu quero assim que vocês conectem muito com o que eu vou falar nessa noite, porque quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus foi falando muitas coisas comigo. Muitas coisas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Pedro, ele viveu naquele círculo íntimo de Jesus. Ele presenciou grandes milagres. Ele presenciou milagres de cura. Ele presenciou situações incríveis. Ele andou sobre as águas. Pedro acompanhou Jesus ali no Getsêmani. Ele presenciou tanta coisa. E o mais interessante, a Bíblia fala de um temperamento impulsivo de Pedro. E até isso Jesus foi tratando. E foi se transformando ele. E Jesus tirou ele da sua profissão comum, natural, de pescador de homens, e o transformou em tirou ele de pescador de peixes e o tornou pescador de homens. Queridos, e quando ele está quase pronto, chega a crucificação de Jesus. E aí parece que o mundo desmorona para Pedro. Na crucificação de Jesus,
a vida de Pedro deu um giro de 180 graus. Por quê? Porque ele cometeu o maior erro da sua vida. Pedro nega Jesus. Quando Jesus foi preso, antes dele ser crucificado, Pedro acompanhava de longe Jesus sendo levado, e de repente ele é reconhecido pela serva do sumo sacerdote, que vira e fala assim: olha, esse homem aí, ó, ele é um dos que estavam com Jesus. E Pedro, naquele momento de medo, fala: não era eu. E aí a serva fala: era ele sim. E ele: não era eu. E aí o que acontece? Por 3 vezes, Pedro nega a Jesus, assim como Jesus havia dito para ele. E o interessante é que a Bíblia relata que um pouco antes, Pedro estava num momento ali com Jesus, e aí Jesus falando: olha, eu vou para Jerusalém e tal, vou para tal lugar. E Pedro fala: olha, mesmo que aconteça alguma coisa com o Senhor, eu nunca o abandonarei. Pedro falou: olha, eu nunca vou largar o Senhor. Pode acontecer mesmo que tenha que dar a minha própria vida, eu estarei com o Senhor. E aí chega um momento de pressão e de medo. Pedro não suporta e ele nega a Jesus, exatamente como Jesus havia dito que Pedro o negaria 3 vezes naquela noite antes do galo tocar. Queridos, vejam isso. O medo e a pressão daquele ambiente fez com que Pedro tomasse uma decisão devastadora. E eu pergunto para você: quantas vezes, por causa de um ambiente de pressão, um ambiente de medo, nós já tomamos decisões erradas? Nós já tomamos decisões devastadoras. Nós tomamos decisões que muitas vezes a gente condena Pedro. A gente fala: não, Pedro, olha, Pedro negou Jesus. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, negamos a Jesus? Quantas vezes isso acontece conosco? E aí, após a crucificação de Jesus, bateu aquela dor em Pedro. Olha, eu imagino um arrependimento tão profundo que levou Pedro ao profundo poço da depressão. Eu fico imaginando Pedro, lembrando de alguns momentos com Jesus, que Jesus perguntava assim: Pedro, quem você imagina que eu sou? E aí Pedro falava assim: olha, você é Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus virava para ele e falava: olha, sobre essa pedra edificarei a igreja. Falava qual era o projeto que ele tinha para a vida de Pedro. Então eles tinham momentos ali, eu imagino que Pedro ficava pensando, imaginando: meu Deus, olha o que aconteceu. Jesus falou para mim que sobre mim edificaria a igreja, que ele tinha um projeto, um plano com a minha vida. Eu vi que ele era Deus, eu vi que ele era filho do Deus vivo. Sabe, queridos, Pedro, ele não era um discípulo comum, ele era um dos mais importantes, porém ele fracassou. Ele era um Pedro era colado com Jesus, ele viu com os olhos dele, ele andou sobre as águas, ele presenciou milagres, porém ele desistiu. A Bíblia fala que ele desistiu e voltou para o mar da Galileia para pescar. Depois do momento da prisão, da crucificação de Jesus, ele volta para o início. Ele volta lá para trás. Mas ele volta muito machucado, mais machucado do que antes. E ele volta para tentar pescar, e o que acontece? Ele não encontra peixes. Ele não consegue pescar. Não encontra peixes e parte para o quê? Para o retrocesso. E isso confirmava dentro dele que tudo havia acabado, que era o fim.
que não tinha segunda chance. Quantas vezes nós passamos por situações que nós olhamos e falamos, acabou. Isso aqui é um pingo, é um ponto final que não tem vírgula. Acabou, isso aqui não tem volta. Não tem restauração. Esse casamento não tem restauração. Essa pessoa nunca mais vai ter uma vida normal. O meu ministério acabou. Sabe, talvez você já tenha passado por isso, anos da sua vida crendo, trabalhando em algo, e de repente, abruptamente, puf, tudo acaba. A empresa fecha, o casamento acaba, a alegria de realizar certas coisas acabam, o desejo de fazer não existe mais. Sabe, talvez um erro, uma falha, e tudo desaba. Quantas pessoas entraram em pânico na pandemia? Quantas pessoas deixaram de acreditar no dia seguinte? Deixaram de acreditar em Deus? Hoje, pastor Paulo, eu fui no enterro de um homem cheio de vida, cheio de energia, com uma família linda. Ontem, abruptamente, este homem morreu. E um pouquinho antes de vir para cá, eu estava ali dando uma palavra no enterro. Só que aí a Bíblia fala de domingo pela manhã. Diga, domingo pela manhã. Gente, pode ter acontecido várias coisas na nossa vida. As sextas-feiras da crucificação, o sábado do silêncio. Mas nem a sexta e nem o sábado impedem a chegada do domingo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está recebendo isso no seu espírito? E aí a Bíblia fala que no domingo pela manhã, algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Foram lá procurar Jesus. Elas estavam atrás do corpo de Jesus. E aí elas encontram um anjo. Olha que tremendo isso, gente. Elas encontram um anjo que lhes dá a notícia. Falou assim, ó, você está procurando Jesus? Jesus ressuscitou. Avisa aos discípulos e a Pedro que Jesus os encontrará na Galileia. Gente, prestem atenção. Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tinha voltado para o mar da Galileia. Pedro estava em depressão. Pedro tinha voltado para o local das suas dores. E de repente, o anjo de Deus chega para as mulheres e fala assim, olha, Jesus ressuscitou, avisa para os discípulos e a Pedro. E a Pedro, que ele os encontrará no mar da Galileia. Jesus podia ter falado de João, aquele que deitava no colo de Jesus. O amadinho de Jesus. Podia ter mandado um recado para Tomé, mas não, ele mandou um recado para Pedro. Ele mandou um recado para Pedro. E aqui tudo muda, porque Jesus mandou um recado pessoal para Pedro. E eu creio que o Senhor hoje está dando um recado pessoal para você que veio aqui. Ele mandou um recado para alguém que o tinha negado. Para alguém que tinha desistido, para alguém que tinha retrocedido. E aí Jesus fala o seguinte, Pedro, olha aqui, ei Pedro, eu estou vivo, e porque eu estou vivo você não está morto, e porque você não é Judas, e você é Pedro, eu ainda edificarei a minha igreja sobre a sua vida. Quando Jesus manda esse recado para Pedro, ele está falando isso, olha, ei Pedro, talvez seja ei Maria, ei Elizabeth, ei Cláudia, ei Vitor, ei Paulo, eu não sei quem está aqui hoje, e precisa receber essa palavra como uma chave, porque Jesus ele fez questão de falar, olha, avisa para Pedro, viu?
Jesus estava dizendo: olha, porque eu não morri. Porque você não é um traidor, você não é Judas. Eu te encontro lá na Galileia. Nesse momento Jesus estava falando e essa voz ressoa hoje aqui. Essa voz ressoa hoje aqui para você e para mim. Não acabou. Sabe, nós estamos recomeçando. E eu quero falar para você que a vida, há recomeço após o erro. Há recomeço após a dor. Há recomeço após a perda. O Senhor está falando isso para a sua vida hoje. Hoje é noite de celebração. Nós estamos comemorando 25 anos de ministério. 25 anos. Quantas vidas você está aqui? Mas quantas vidas desistiram nesse caminhar? Sabe, Jesus está falando para nós hoje. Você pensa que acabou? Celebre. Só está começando. Celebre. Só está começando. Você está recebendo essa palavra aí, queridos? Recebe essa palavra. Celebre. Só está começando. Sabe, talvez você tenha ficado triste com o resultado das eleições. Talvez você tenha ficado triste com a perda de alguém na pandemia. Talvez você tenha motivos, sabe, de lamentar coisas que aconteceram em 2022. Mas o Senhor está mandando você celebrar aí. Porque só está começando. Porque Jesus vive. Porque Ele ainda tem um plano. Sabe, a gente muitas vezes pensa que as coisas foram tiradas de nós. Pastor, hoje a palavra que eu dei naquele enterro foi: vocês estão tristes com a perda deste homem. Mas o tempo dele, ele se foi, ele partiu porque chegou os dias dele. Deus não foi surpreendido. Chegou o tempo, nós não queremos acreditar que o tempo chegou, mas Deus chamou ele. Sabe, mesmo que nós tenhamos cometido o maior erro das nossas vidas, ou possamos ser vítimas de uma grande perda, e não tenhamos mais força ou esperança, eu quero dizer para vocês que não acabou. Você não está escutando, você não está entendendo, você não pode estar. Não acabou, está apenas começando. Sabe, Pedro podia ter todos os motivos para achar que acabou. E nós vamos entender aqui por que estava só começando. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, porque Jesus vive, você também viverá. E muitas, e não poucas promessas, você ainda vai viver. Deus ainda tem muita coisa para realizar através da sua vida. Você ainda tem chão para viver, chão para fazer, chão para realizar. E aí Jesus ressuscitado, queridos, vai até a Galileia. Vamos comigo, gente, me acompanha, não perca o raciocínio. E aí Jesus ressuscitado vai a Galileia e encontra ali com os 11 discípulos, com Pedro. Inicialmente eles olham assim, não reconhecem que é Jesus. E aí Jesus vê na decepção da pesca deles, não haviam pescado nada. Jesus fala o seguinte: olha, volta lá, joga a rede do lado direito e vocês acharão os peixes. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava ativando a memória de Pedro. No dia que Jesus chamou Pedro, ele chamou Pedro dessa maneira: volta lá, joga as redes do outro lado e volta. E naquele momento Jesus estava ativando a memória de Pedro. E hoje Jesus está trazendo à sua memória aquilo que lhes dá esperança. Hoje eu vim com um recado muito especial de Deus para a sua vida. Eu vim dizer para você: joga as suas redes do outro lado. Não acabou. É um novo início. E Jesus estava ali ativando. E aí eles voltam. Na hora que eles veem a rede cheia, João olha para
Pedro e diz: olha, é Jesus que está lá. E aí de repente Pedro, eu acho que passa um filme na cabeça de Pedro. Pedro começa a relembrar tudo. E ele percebe que ele tinha desistido de Jesus. Mas Jesus nunca havia desistido dele. Queridos, muitas vezes em nossas vidas, nós sentimos, sabe, um tremendo vazio dentro de nós. A consequência do erro, a gente muitas vezes não se aceita mais. E a gente se vê distante do nosso Deus. Mas em realidade, nós desistimos dele, ele jamais desistiu de nós. Em algum momento você pode até ter desistido. Mas o mesmo Jesus que um dia te chamou, ele está aqui hoje para avivar a sua vida, para ativar você, para apertar um botão de restart na sua vida. E Jesus estava ali para lembrar que ele jamais havia esquecido os propósitos com Pedro. Queridos, não tem nada que nós façamos, nada, que Deus já não soubesse que nós iríamos fazer. Tem um texto em Isaías 46:10 que diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu conheço o final antes do começo. Não existe surpresa para mim. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, eis que edificarei a igreja, tu és pedra, edificarei a igreja. Jesus sabia que Pedro ia o negar. Quantas vezes você está aí abalado, desistindo de tudo, porque alguma coisa aconteceu no seu percurso. E você acha que aquelas promessas que um dia você recebeu não vão mais acontecer, porque talvez você tenha desistido, porque talvez você tenha errado, ou porque uma tragédia tenha lhe acontecido. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus já sabia que você ia passar por tudo isso. Mesmo assim Ele lhe deu as promessas. Mesmo assim Ele falou que ia te dar algo grande. Aí você fala: pastora, mas eu tive mau prejuízo. Como é que eu vou me reerguer? Deus já sabia que você ia passar por isso. Deus já sabia, Jesus já sabia que Pedro ia negá-lo. Mas Ele deu a promessa. Ele sabia que Ele podia dar a promessa, porque os projetos de Deus são firmes. Pedro ainda era pedra que Jesus queria edificar a igreja. Você ainda é a pedra que Deus tem um projeto para edificar. Você ainda é alvo do amor de Deus. Você ainda faz parte do projeto de Deus. Você não pode viver com o rótulo de Pedro, onde as marcas da culpa do erro dele, da dor dele, das perdas dele, definiram o futuro dele. E fizeram ele retroceder para o lugar das dores. Quando Jesus o chamou pela primeira vez, ele estava no mar, sofrendo com a falta da sua pesca. Você não pode voltar para as dores do seu passado. Lá não é o seu lugar. Você já passou por lá. Hoje você está aqui. Você tem que seguir em frente para o seu futuro. E aí Jesus continua ali na praia, né? Com fogo aceso, com pão, com peixinho, esperando os discípulos voltarem. Aí eles comeram e em seguida começa o processo de resgate da alma de Pedro. Queridos, o seu erro não vai lhe afastar do suprimento de Deus para a sua vida. Jesus estava ali com um banquete pronto. Eles foram pescar. Jesus estava na praia esperando com o peixe pronto para eles comerem.
Nosso erro não vai nos afastar do suprimento de Deus, desde que a gente queira voltar como Pedro. E aí Jesus estava ali esperando com a comida prontinha e dizendo para todos eles: tudo que vocês precisam está em mim. E diante daquela decisão de Pedro de voltar, Jesus começa uma reconstrução. Onde havia abundado o pecado, superabundou a graça. Por 3 vezes, Pedro havia negado Jesus. E naquele momento, naquele bate-papo, naquele resgate de Jesus, por 3 vezes, Pedro diz que amava a Jesus. Queridos, preste muita atenção. Onde você caiu, onde ficaram buracos, brechas, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Pedro, ele fracassou. E o fracasso faz parte da vida humana. Infelizmente, o fracasso faz parte da história do homem. Mas a Bíblia fala que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E muitas vezes é o fracasso que é o preço do sucesso. Muitas vezes nós precisamos passar pelo fracasso para entender que nós temos um sucesso. E aquele fracasso nos habilita a pisar no sucesso. Pedro, ele conheceu e enfrentou o seu maior inimigo, que é a sua consciência. Nós somos muito rápidos em julgar Pedro. Nós somos muito rápidos em dizer que Pedro errou. Realmente ele errou. Mas nós fazemos isso todos os dias. Nós temos uma cultura em nosso dia a dia, muitas vezes, de negar a Jesus. E o recomeço, ele existe. E ele é um novo início. Ele não é um velho início. Ele é um novo início. E ele é uma oportunidade para todos. E a gente precisa vencer o medo do recomeço. Pedro, ele estava com certeza do fracasso. E ele estava com medo do recomeço. Quando Pedro negou Jesus, e ele não fez uma oração que talvez nós nos jogaríamos no chão, falaríamos: Senhor, perdoa, o Senhor foi crucificado, me dá uma segunda chance. Mas eu vou pregar, Jesus. Pedro não continuou o ministério. Pedro desistiu e voltou a pescar. Porque ele tinha medo do recomeço. Ele estava com medo de tentar de novo. E o recomeço é um direito que Deus nos dá. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O fato de Pedro ter errado não queria dizer que Pedro não amava Jesus. E nós temos que entender essa diferença. Todos nós podemos e vamos viver o recomeço, porque nós amamos a Jesus. Amém ou não amém, igreja? Se você ama Jesus, há esperança para você. Existem promessas que você ainda não viveu. Existem lugares que Deus determinou para você que você ainda não foi. Existem milagres que você ainda não experimentou. Talvez por vários motivos você tenha desistido do recomeço. E essa palavra, ela ardeu muito grande em mim, muito forte. Que o que vai determinar seu sucesso não é se você errou, ou quantas vezes você errou, mas se você ainda está disposto a amar Jesus. A Bíblia fala que depois deste momento, que Jesus trouxe de volta Pedro, que
Pedro decidiu voltar até Jesus, que Pedro se jogou. A Bíblia fala que na hora que eles pescaram, viram aquele tanto de peixe, que João virou para Pedro e falou assim: Pedro, aquele lá é Jesus. A Bíblia fala que Pedro se lançou na água e foi até Jesus. Então essa é a noite que Deus quer que você se lance na presença dEle. Porque Ele veio aqui, eu vim aqui para te trazer uma palavra, para te trazer a memória, que aquilo que foi prometido, que aquilo que foi promessa na sua vida, talvez há 5, 10, 15, 20 anos atrás, o Senhor está aqui para refazer essa aliança, para lembrar isso no seu coração, lembrar isso, que Ele está disposto a um novo começo com você. E essa é uma noite de celebração, porque é um novo início na sua vida, não é um velho início. E nessa noite eu gostaria que você fechasse seus olhos, que por um instante você trouxesse a memória, parasse para pensar um pouquinho, o que foi que você teve tanta energia, tanta alegria para crer, que você abraçou com tanta força, que você olhou e falou assim: Senhor, um dia o Senhor falou que tal coisa aconteceria na minha vida, e o tempo passou, ou eu deixei de crer, ou alguma coisa aconteceu, e de repente eu desisti dessa promessa. Eu quero que essa noite, eu quero fazer duas coisas com você. Pastor Júnior, sobe aqui, por favor. Eu queria fazer duas coisas com você. Primeiro, que você repetisse uma oração comigo. Essa oração é uma oração de entrega. É uma oração de confissão do seu amor. Porque para nós voltarmos, ou para nós termos Jesus, a gente não precisa nunca ter errado, ou a gente não precisa, ai meu Deus, sabe, está com tudo certo, mas a gente só precisa estar dispostos a amar Jesus. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu quero declarar que eu preciso de Jesus. Que eu estou disposto a amar a Jesus, a andar em seus caminhos e a recuperar todas as promessas que um dia o Senhor fez para mim. Por isso, nessa noite, eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus.